Boa noite, companheiras e companheiros. Eu queria falar com vocês hoje o seguinte: coisas que vocês assistem aqui são coisas que não saem nos canais, né, da mídia convencional, né, dos canais abertos, Globo e outros mais. Isso não sai, por eles acharem que é um assunto de pouca relevância. Mas não, é de bastante relevância. Mas vamos lá. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, existe a tal migração. Um sai daqui, vai para lá, outro vem de lá para cá e tal e coisa. Assim como, por exemplo, o bandido Bolsonaro não é carioca. Ele veio do estado de São Paulo, com todo respeito ao estado de São Paulo, né? E assim por diante. Mas por que eu estou falando isso? Porque vou falar de uma outra migração mais adiante. O estado de Minas Gerais, um estado geográfico muito lindo, amplo, vasto, com alguns quantos biomas, é simplesmente alvo de verdadeiros canalhas. Vamos começar pelo governador, o caipirão, Romeu Zema, que é banqueiro de família de banqueiros, é rico, dono das lojas Zema, mas é um boçal. Deu entrevista à Mona Lisa Perrone na Globo, né, dizendo: eu ouvo, não é eu ouço, eu ouvo. Há poucos dias atrás, em Divinópolis, convidado por uma rádio local, foi dado a ele um livro de poemas da escritora mineira, natural de Divinópolis, Adélia Prado. Essa senhora Adélia Prado, não é, que era muito amiga e foi incentivada bastante por Carlos Drummond de Andrade. Essa senhora está, se não me equivoco, com 87 anos. E ele, ao receber o livro, fez a seguinte menção: realmente vou dar bom uso a ele, como se ele fosse um grande leitor, não é? Bem, geralmente o pessoal da direita se qualifica por burrice extrema. Esse é o X da questão. Ponto final. Né? Isso é líquido e certo. Então, ele disse isso. O entrevistador da rádio local dá o livro ao governador e dizendo: é de uma escritora famosa, de Divinópolis e tal, então nós queremos passar às suas mãos esse presente. E ele em seguida pergunta: ela trabalha aqui? Veja bem, a estupidez deste mineiro não é por ser mineiro. Estúpidos estão em toda parte. Isso aí, sabe? Olha, se Stanislau Ponte Preta tivesse vivo, ele estaria dando gargalhadas, né? Do famoso FEBEAPA do passado, né? Do festival de besteiras que assola o país, né? As estupidezes que esses cometem. Pois bem, ele recebe o livro, diz que ia fazer bom uso dele, né? E imediatamente pergunta se a escritora trabalha ali. Está falando de uma senhora de 87 anos, que ele não sabe nem quem é Adélia Prado, porque é um boçal. Bem, e falando em termos de boçalidade, já não podemos incluir o senador, também eleito por Minas Gerais, o senador também de Divinópolis, Cleitinho, que em 10 orações que fala mais de 100 erros. Quer dizer, ele simplesmente não conhece a ortografia, né, e a língua de Camões. Mas vamos dizer, não vamos chegar tão longe, né? Vamos dizer de
Gonçalves Dias, né? E tal. Ou talvez um mais recente, que o busto está lá no Congresso Nacional, não é? Vocês sabem de que eu estou falando. Bem, também, esse aí já é, em termos de instrução, é um estúpido de primeira. Esse é fora de qualificação. Já o outro, temos também outra personalidade, eles se dizem personalidades. Personalidade também do estado de Minas, mineiro, diga-se de passagem, não desqualificando o povo mineiro, prestem bem atenção. Chamado deputado federal, eleito e bastante eleito, com uma margem excessiva de votos. Para você ver a estupidez do eleitorado mineiro. Veja bem, Nicolas Ferreira, um boçal de primeira, que diz ele, escreveu 2 livros, um relacionado a religião, misturando religião com política, sabe? Coisas que realmente não devem ser combinadas. Elas não devem ser atreladas. Assim como falava o saudoso, né? Não vou dizer caudilista, mas vou dizer o saudoso ex-governador do Rio Grande do Sul e 2 vezes governador do estado do Rio de Janeiro, né? O saudoso Leonel de Moura Brizola. Né? Quando você mistura a política com a religião, o negócio vai por água abaixo. Palavras mais ou menos dele. Mas agora, falando da migração, não posso esquecer também de um carioca que migrou para o estado de São Paulo, não é? O famoso capitão Tarcísio, que, ao ser perguntado, bem, ele falava o aeroporto de Congonha, não colocava plural. O aeroporto tem um S, né? O aeroporto de Congonhas. Então, ele falava o aeroporto de Congonha. Ao ser entrevistado por uma jornalista, né? Um canal de âmbito nacional. Candidato, onde o senhor vai votar? E ele respondeu, numa escola. Todas eu acredito que todos votam em alguma escola ou algum centro relacionado ao sistema de ensino. Porque justamente nessa data da execução, né, do seu direito, né, que é o direito de votar, as escolas, como é feriado, as escolas estão fechadas. Ou é feriado, ou é feriado, ou então é um domingo, as escolas estão fechadas. E onde é a escola? É logo ali. E ele não soube dizer. Quer dizer, desconhece totalmente o estado de São Paulo. O que não foi o caso do governador Brizola, que conhecia bastante o Rio. Veja bem, diga-se de passagem para que vocês... mas ele era do Gaúcho e foi governar o Rio de Janeiro. Isso não quer dizer nada, ele conhecia bastante o Rio de Janeiro. Mesmo por ter sido palco dele estar tantas vezes estado lá, não é? Porque era um palco da República dos Estados Unidos do Brasil na época. Então, veja bem, mas esse vídeo, a intenção desse vídeo não é mostrar essas coisas que já se passaram. É agora uma outra migração, uma migração do estado do Rio de Janeiro para o estado de Minas Gerais, como se já não tivesse muita porcaria no estado. O estado é cheio de porcaria. Perdoe novamente os mineiros. Vamos dizer a verdade, não é?
Assim como o Rio de Janeiro também, tem muita porcaria. São Paulo também. Então, não me entendam mal, não estou falando mal do estado de Minas. Bem, vamos ao que interessa. Vocês conhecem ou já escutaram falar na juíza Ludmila Lins? Não é? Não conhecem. A juíza Ludmila Lins, me falha agora o último nome dela. O último nome. É uma juíza que é uma senhora que ela se formou no estado do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fez graduação na Universidade Católica de São Paulo. Bem, vamos ao que interessa. A juíza Ludmila foi afastada ultimamente, se não me equivoco, dia 14 passado, pelo Conselho Nacional de Justiça, por simplesmente estar, dentre outras alegações do Conselho, faltando com a sua responsabilidade de função. Ela simplesmente atuava na defensoria, se não me equivoco, por gentileza, não me queiram mal, eu não estou bastante inteirado de onde ela atuava. Sei que atuava na cidade de Unai, em Minas Gerais. Acho que na vara da infância e juventude também atuou na vara criminal. Pois bem, essa juíza tinha milhares de processos parados, não comparecia ao fórum, certo? Então, outra coisa, ela alegou que estava sendo ameaçada e por isso fazia todo o trabalho, não é, online, virtualmente, não é, de forma remota. Veja bem, então eu digo a vocês o seguinte: essa senhora, né? Ela foi do estado do Rio de Janeiro para o estado de Minas Gerais. Atua lá, se não me equivoco, há mais de uma década, 2012, 2013. E vem atuando de uma forma não exemplar, né? Como uma magistrada. Não, é uma moça bonita, mas vem atuando não como uma magistrada, como uma qualquer. Outra coisa, ela se afastou de suas funções públicas para o qual você, eu, nós todos pagamos para se dedicar à campanha bolsonarenta, a campanha de Bolsonaro, né, com fins eleitoreiros, né, nessa campanha de 2022. E ela simplesmente não se dedicava ao trabalho. E os processos se amontoando. Então, eu pergunto, agora está afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, eu pergunto a vocês, já não seria suficiente, né, o funcionalismo público ter tamanhas porcarias como o governador Romeu Zema, o caipirão, Cleitinho da cidade de Divinópolis, que é uma porcaria em pessoa, e o deputadinho também por Divinópolis não, pelo estado de Minas, né? Teria que sair do estado do Rio de Janeiro e ir atuar fazendo porcaria no estado de Minas Gerais. Eu acho que lá já tem estrupício suficiente. Não, mas ela foi para lá. Outra coisa, vocês conhecem bem Alan dos Santos, o Fujão, está nos Estados Unidos,
fugido da justiça brasileira. Não pode colocar os pés do Brasil. Agora, eu não sei onde está a justiça brasileira, que até agora não encontrou esse homem, tendo recurso, né, e tendo o Brasil, sendo afiliado à Interpol, que não busca esse homem onde ele está. Que ele está nos Estados Unidos. E por que não extradita? Eu pergunto, onde está a justiça brasileira? Essa cidadã não, elementa, a juíza não é uma boçal, como o Bolsonaro, sabe, que tem no máximo 500 palavras no vocabulário. Ela não é, ela fala bem, é uma juíza, mas é muito amiga, segundo ela, em vídeos, é muito amiga de Alan dos Santos, que é um baderneiro, um terrorista, e é também ligada ao bolsonarismo, ao tal bolsonarismo que eles falam. Então eu pergunto a vocês, será que vai se salvar o queijo? Essa é a minha pergunta que eu faço a vocês, mineiros e o pessoal do Brasil todo. Bem, boa noite.